Imagina só, a pessoa compra uma coisa, paga direitinho e de repente descobre que aquilo não era dela de verdade, que o verdadeiro dono apareceu. Parece um pesadelo, né? Pois é, no direito brasileiro existe um escudo para proteger quem compra de uma situação dessas. O nome dele é evicção, e hoje a gente vai desvendar as 4 chaves que abrem essa proteção. Para ficar mais claro, vamos pensar numa situação bem prática. Alguém compra o carro que sempre sonhou. Tudo certo. Meses depois, um oficial de justiça aparece com uma ordem para levar o carro embora. Por quê? Porque ele tinha sido roubado muito antes da compra. Pensa no prejuízo. É exatamente para evitar esse tipo de problema que a evicção existe. Tá, mas o que é essa tal de evicção no fim das contas? Bom, de forma bem direta, é quando se perde um bem que foi comprado. Mas atenção, não é por um defeito na coisa em si, mas por um defeito no direito de propriedade. Ou seja, o produto é perfeito, mas o vendedor não era o verdadeiro dono. E aí, quando o dono de verdade aparece, a lei garante que quem comprou de boa fé não saia perdendo. E aqui, olha, é super importante não confundir evicção com outra coisa chamada vício redibitório. Esse quadro ajuda a gente a entender. No vício, o problema está no objeto, um motor que não funciona, por exemplo. Já na evicção, o objeto pode estar perfeito, o problema está na propriedade. O carro é ótimo, mas era roubado. Um é defeito material, o outro é um defeito de direito. São coisas bem diferentes. Ok, então como essa proteção funciona na prática? A lei diz que existem 4 requisitos que precisam acontecer juntos. A gente pode pensar neles como 4 chaves. Sozinhas elas não fazem nada, mas juntas elas destravam o direito à garantia. Vamos analisar cada uma delas agora. Vamos lá para a nossa primeira chave, então. Ela tem tudo a ver com a forma como o negócio foi feito. Para que a garantia da evicção valha, a aquisição do bem precisa ter sido o que a gente chama de onerosa. O que será que isso quer dizer? É bem simples, na verdade. Significa que teve que haver uma troca, um pagamento. Houve um sacrifício financeiro dos dois lados, como numa compra e venda normal ou numa permuta. A lógica por trás disso é clara. Se alguém pagou por algo, a lei quer garantir que essa pessoa receba o que comprou livre de qualquer pendência jurídica anterior. Sendo assim, se o bem foi um presente, uma doação pura sem nada em troca, aí não tem como falar em evicção. Mas, como em quase tudo no direito, tem uma exceção. São as chamadas doações modais. Sabe? Aquelas que vêm com uma condição. Por exemplo, alguém doa um terreno, mas com a condição de que ali seja construída uma creche. Nesse caso, a garantia da evicção existe sim, mas só até o limite do valor desse encargo, dessa obrigação. Beleza, a primeira chave na mão, a segunda chave é a perda em si. Parece óbvio, né? Para acionar a garantia é preciso que quem comprou tenha de fato sofrido uma perda, mas essa perda pode se manifestar de jeitos diferentes. Beleza, primeira chave na mão, a segunda chave é a perda em si. Parece óbvio, né? Para acionar a garantia é preciso que quem comprou tenha de fato sofrido uma perda, mas essa perda pode se manifestar de jeitos diferentes. E o interessante aqui é que essa perda não precisa ser total. Não é só perder o imóvel inteiro, por exemplo. Pode ser uma perda parcial, como perder um pedaço de um terreno, ou então a perda do uso, como descobrir que um terceiro tinha direito de usufruto sobre o imóvel e isso não foi avisado. O ponto central é: quem comprou foi privado de alguma forma daquilo que adquiriu. Chegamos na terceira chave, e olha, essa aqui é talvez a mais crucial de todas. Tem a ver com o tempo. A causa da perda, o problema, tem que ser antigo. Isso aqui é a alma do negócio. A responsabilidade de quem vende vai só até os problemas que já existiam no momento da venda. É como se a pessoa garantisse a saúde jurídica do bem naquele ponto da história. Qualquer problema que tenha surgido depois do negócio fechado já não é mais coberto pela evicção. E olha só esse exemplo que está no slide. Ele deixa tudo muito claro. Se o governo desapropria um imóvel depois que ele foi vendido, quem vendeu não tem culpa. Agora, se o decreto de desapropriação já existia antes da venda e essa informação foi omitida, aí sim, a responsabilidade é de quem vendeu e a evicção se aplica. A origem do problema tem que ser anterior ao negócio. E agora a nossa última chave para destravar essa proteção. Essa aqui depende totalmente do que quem comprou sabia ou não sabia. É a chave da surpresa, ou no termo jurídico, da boa-fé. Basicamente, a lei está aqui para proteger quem agiu de boa fé, quem foi pego de surpresa. Se a pessoa sabia que o imóvel estava enrolado na justiça ou que a propriedade era duvidosa e mesmo assim quis arriscar e fechar o negócio, a lei entende que essa pessoa assumiu o risco. A proteção é para quem foi diligente, mas mesmo assim foi surpreendido. E isso não é só uma ideia, não. Está na lei, lá no artigo 457 do Código Civil. E a lógica é bem direta, como a gente vê na tabela.
Quem não sabia do risco tem direito à reparação completa. Agora, quem sabia do risco e mesmo assim comprou, bom, aí é como se tivesse feito uma aposta. A lei entende que a pessoa abriu mão da garantia. Pronto. Agora que a gente já viu cada uma das 4 chaves, vamos juntar tudo. Porque o grande segredo aqui é que elas precisam funcionar juntas. Não adianta ter só uma ou 2 chaves. É preciso ter um molho completo para abrir essa porta. Dá para pensar nisso como um checklist final mesmo. Para saber se a evicção se aplica, é só responder a estas 4 perguntas. A resposta tem que ser sim para todas elas. Teve pagamento? O bem foi perdido? O problema era antigo? Quem comprou não sabia de nada? Se uma dessas respostas for não, a garantia já não se aplica. Em resumo, então, a proteção da evicção se apoia nesses 4 pilares: a compra, a perda, a causa antiga e a surpresa. Simples assim. Todos eles juntos são indispensáveis. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Entender essas 4 chaves não é só teoria jurídica. Muda completamente a forma como a gente passa a olhar para uma grande compra, seja um carro, uma casa. Reforce o quanto é importante investigar a fundo a situação jurídica do que estamos prestes a adquirir. Fica a pergunta: da próxima vez, além de verificar o motor do carro, vamos lembrar de verificar também a saúde do direito?